Olá, galera dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Paula Cristina, da disciplina de Língua Portuguesa, e eu estou aqui, conforme combinado, para falar um pouquinho sobre a avaliação de aprendizagem do primeiro bimestre de 2020. A primeira questão relacionada ao texto Coitelinho, do Renato Teixeira, pede qual é a alternativa que usa a linguagem formal. Então, lembrando que a linguagem formal não tem erros de gramática, ou seja, as palavras estão escritas corretamente, acentuação, pontuação, não tem supressão de sílabas, não tem vícios, ou seja, não pode ser aquela linguagem usada no dia a dia. A questão número 2 está também relacionada ao texto e fala-se aqui da figura de linguagem comparação. Como o próprio nome diz, está comparando a saudade com o aço de navalha. Por que essa figura foi utilizada no texto? Então, eu preciso voltar ao texto para poder captar aí a mensagem. A questão número 3 está relacionada à letra da música Marvin e pede a expressão com muito suor no texto, o que ela significa. Então, eu preciso entender se é uma linguagem literal, é como está no dicionário, ou é a figura de linguagem metáfora, que é uma comparação implícita. Eu quero dizer o que significa com muito suor, mas não no modo literal. A questão número 4 é um texto publicitário, banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Então, nós temos em letras maiores para chamar atenção, banho e tosa em vermelho e as menores em azul. E a questão número 4 diz: qual é a intenção deste texto? Temos aí também 4 alternativas para vocês nos dizerem qual que é a intenção do texto. A questão número 5 está relacionada ao texto Urso é condenado por roubo de mel na Macedônia, 5, 6 e 7. A 5 fala sobre o fragmento, e nós temos aí a palavra sérvias. Então, esse fragmento, que é um pedaço, né, um recorte do texto, a palavra sérvias está concordando com qual alternativa? Então, lembrando que eu preciso saber se sérvias é uma palavra feminina, masculina, se está no singular e no plural, e prestar atenção aí onde que ela está colocada no texto. A questão número 3, a questão número 6, quais são as características da notícia? Você precisa voltar aí a sua memória, as nossas atividades em sala de aula sobre produção de notícias, para você conseguir responder essa questão. A 7 está dizendo que na notícia o termo utilizado para demonstrar que as ações foram insuficientes para afugentar o urso, ou seja, deixar o urso longe. Aí nós temos 4 alternativas. Eu preciso voltar ao texto, ler aqui este pedaço onde se encontra isso que o texto está pedindo para poder entender o que a questão pede. A questão número 8 está relacionada ao texto Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Ela diz que as palavras destacadas primeiro e depois, o que elas significam, para que elas foram utilizadas no texto. Então, voltem novamente ao texto e prestem atenção, leiam calmamente para responder. A questão número 9 está relacionada ao texto Encurtando o Caminho e pede a expressão em destaque. Qual é a expressão em destaque? Me dá um frio na barriga. Que isto significa? Tem que voltar ao texto também. A questão número 10 está relacionada ao texto Presságio, do Fernando Pessoa, e está falando sobre a figura de linguagem sinestesia, que está relacionada aos nossos 5 sentidos. O que isso quer dizer? Se pudesse ouvir o olhar, demonstra o eu lírico. Lembrando que no texto poeta,
O eu lírico funciona como narrador, chamamos de eu lírico. Então, o que é o eu lírico aí? O que isso está demonstrando nesse texto? A questão número 11 é o texto sobre adolescência, fase da vida, faixa etária, construção social, afinal, o que é adolescência? E está pedindo o tema. Eu preciso ler o texto inteiro para poder entender o tema e responder a questão número 11. A questão número 12 está relacionada a 12 a 13 a esse texto, As Formigas. A 12 pede e fala, né? O texto As Formigas é um conto, é uma afirmação e possui como características. Então aí você retoma o que significa conto para você poder responder aqui. A questão 13, uma das personagens ficou de vigia para tentar descobrir de onde brotam. Então, é uma informação explícita. Então, você volta ao texto para responder essa questão. Não pode ser no chutômetro. A questão número 14, relacionada à terra é natural, pede o trecho do texto que possui linguagem formal. Então, novamente, né? Já expliquei lá na primeira questão que significa a linguagem formal. A questão número 15 e a número 16 está relacionada ao texto A Incapacidade de Ser Verdadeiro. A 15 diz, o menino foi levado ao médico por quê? Então, eu preciso ler o texto para poder subtrair a informação para responder essa questão. A questão número 16, nós temos dois verbos em destaque, passaram e queriam. Esses dois verbos, eles estão concordando com qual palavra? Então, nós temos aí 4 alternativas. Então, precisam ler com calma e responder a questão para poder buscar no texto aquilo que concorda, aquilo que combina. Bem, galera, é isso. No demais, estou à disposição de vocês. Beijos, saudade, façam a prova com calma.